Minha diretoria, o Vasco está eliminado do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu vai fazer a final contra o Flamengo. Primeiro de tudo, parabéns para o Nova Iguaçu pelo grande trabalho, pelas grandes partidas que fez contra o Vasco, merecidíssima classificação, incontestável. Não tem nada que desabone o time do Nova Iguaçu. Se tem um lance polêmico para cá, outro para lá, mas não é isso que é determinante, porque mesmo se o Nova Iguaçu não tivesse conquistado a vaga, ele teria jogado 2 partidas melhores do que o Vasco. E isso por si só já é uma coisa de se aplaudir em pé, por N motivos, não só pelo fator da camisa, que evidentemente pesa e é muito diferente, uma discrepância muito, muito forte. Mas se você for levar isso também para o lado moderno do futebol, que é discutir investimento, etc, etc, como se isso fosse a total definição de um resultado, é mais constrangedor ainda, né? Então, obviamente, para esse pessoal que comenta futebol em cima disso, hoje vai ser um resultado escandaloso, vai ser e tal. Por quê? Porque o Edmundo revelou outro dia aí, no final do ano passado, acho que a folha salarial do Vasco era coisa de 20 milhões, 24 milhões de reais. A folha do Nova Iguaçu é de 200 mil reais. Então, de fato, quando você tem uma desproporção dessa, eu acredito no futebol na seguinte maneira: você pode perder o jogo, tá? Não tem nada de errado com você perder o jogo, porque nós gostamos de futebol exatamente por causa disso. Porque você pode perder o jogo mesmo se você for muito melhor, não tem problema. O que você não pode é ser inferior ao adversário em 2 partidas. Em uma partida você fala, caraca, os caras estavam no dia deles, a gente deu tudo errado, a gente vinha bem, mas naquele jogo pode acontecer, a gente gosta disso. Agora, em 2 jogos, o adversário é melhor os 2 jogos. No primeiro jogo ele tem a oportunidade de ganhar de você bem. A bola não entra, tal, vai pro segundo jogo, o Vasco tenta corrigir e de novo o adversário é melhor do que você. Aí, irmão, aí essa hora que você tem que realmente olhar e falar, pô, mas peraí, um tá gastando 20, outro tá gastando 200 mil, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa muito errada, porque, porra, não é pro Vasco apresentar esse futebol. E aí vão alguns outros questionamentos que eu acho que já passaram um pouco da hora. Tô falando desde o ano passado aqui e continuo. Eu não vejo no trabalho do Ramon, mas assim, 60% do que o torcedor do Vasco vê e coloca esse cara num patamar que... Não tô falando da história dele, tá? Tô falando no Vasco. Fez um trabalho ruim no Vasco? De jeito nenhum. Faz um trabalho brilhante que deva ser incontestável, que deva ser o cara que a torcida do Vasco confia, adora e tal, não sei o quê? Não. Ah, mas ele é copeiro. Mas que copeiro? Ele acabou de passar do Água Santa nos pênaltis no Campeonato Estadual e ser eliminado do Nova Iguaçu. Porra, ele foi copeiro na vida dele, ele tem um histórico copeiro, ok, mas no Vasco ele não tá sendo. O Vasco passou no último jogo contra o Bragantino pra se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. É um trabalho ruim? Repito, não. Mas não é. Mas passa muito longe de ser um trabalho que você... Nossa, o Ramon mudou o Vasco. O Ramon, nossa senhora, tem que... Porra, peraí, entendeu, cara? Peraí. É porque é gringo, caralho. Porque não tem justificativa. Se fosse qualquer outro treinador no lugar dele brasileiro, chamado Joãozinho, já tinha nego contestando há muito tempo, né? Não é porque o time do Vasco é maravilhoso, não é isso não. Mas o time do Vasco claramente pode jogar mais do que isso. Claramente o Vasco tem condição de jogar mais do que isso. Até porque jogar mais do que isso não precisa de muita coisa. Basta você fazer uma partida onde você tenha normalmente um domínio sobre um time inferior a você, 10, 15, 20 vezes inferior a você. E você domina esse jogo, e aí você pode perder num lance e tal, mas você domina esse jogo. Você domina o jogo contra o Água Santa, você controla o jogo contra o Nova Iguaçu, e esse é o 3º jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu, e o Vasco conseguiu não vencer nenhuma. Perdeu 2 e empatou uma, né, no Campeonato Carioca. Então, os méritos do Nova Iguaçu é uma coisa, os deméritos do Vasco é uma outra coisa. Você pode juntar tudo no mesmo bolo pela ocasião do jogo, mas você não pode separar essa análise, porque evidentemente esse vídeo aqui é para falar do Vasco, eu não sou hipócrita, não cubro o Nova Iguaçu, não tem porquê. Se eu assistir 5 jogos do Nova Iguaçu esse ano, foram todos jogos contra times grandes. Então, você vê no Nova Iguaçu uma forma de se posicionar, de jogar, de propor o jogo que você não vê no Vasco. Aí você fala, peraí, cara, realmente tem alguma coisa aqui muito errada, né? Porque o Nova Iguaçu ele não pode propor o jogo contra o Vasco da Gama. Ele pode tentar sair jogando, o contra-ataque dele ser um pouco mais bem armado, ele ter uma posse de bola um pouco melhor, né? Daquilo que se espera de um Nova Iguaçu. Isso pode acontecer. Eu tô olhando aqui porque eu tô colocando no jogo de São Paulo que vai começar agora, tá? Mas não pode ele ter mais qualidade para sair de jogo, ele ter mais segurança na saída de bola, ele conseguir criar jogadas facilmente com uma articulação ofensiva mais bem treinada, com muita clareza. Isso não pode acontecer. Isso não tem o menor sentido acontecer. E tá acontecendo. Então, eu acho que tem hora que sim, que a gente tem que rever as coisas. O que me preocupa mais em relação ao Vasco não é nem a questão de achar... Eu não acho o time do Vasco ruim, tá? Eu não acho. Eu acho também passar longe de ser um timaço, nada disso, mas não é um time ruim, não é pra passar o que passa, do jeito que passa. Mas
a falta de mudança no Vasco, ela é muito constrangedora. Você fala, pô, peraí, mas então, me explica aí, então o Vasco tá desde o ano passado assim, gastou esse dinheirão com esses jogadores todos, e isso não vai mudar, o Vasco vai continuar, o Vasco perde o Nova Iguaçu, isso não vai ter nenhuma consequência, as coisas vão continuar assim. Pelo jeito é isso. Infelizmente, pelo jeito é isso. Porque o Vasco tem um novo presidente que não tem o controle do dinheiro, que é a SAF que controla, uma SAF extremamente controversa, né? Um treinador que está razoavelmente blindado ali na dele. Você tem a recuperação do seu grande jogador, que é o grande reforço do Vasco no ano, que é o Payet, mas faltam peças. Faltam peças. E mesmo que não faltassem todas as peças que a gente está imaginando, você tem bons jogadores. O Medel é bom jogador, o Payet é bom jogador, o Piton é bom jogador, o Verratti é bom jogador. Então, não justifica o Vasco não conseguir manter a posse da bola e o controle do jogo. Então, cara, você quer ser copeiro, você quer ganhar jogo no Deus me livre, o Vasco é o time da virada, tudo bem, tudo isso é folclore, é muito maneiro e tal. Mas o domínio tem que ser seu. Time grande entra em campo e diz pro outro, desde o primeiro minuto, o seguinte, o grande sou eu, o pequeno é você. Você quer ganhar o jogo no contra-ataque, você ganha. Agora, manda no jogo sou eu. 60 mil pessoas, Maracanã sou eu. Eu sou o Vasco, eu sou o Nova Iguaçu. Isso não tá claro. Isso não tá claro. Então o que me incomoda num time grande, em situações como essa, não é o resultado, porque o resultado, repito, eu acho super normal, eu acho que faz parte do futebol, a gente ama isso. Mas você não conseguir impor em 2 jogos, caceta. Em 2 jogos você não consegue se impor em cima do Nova Iguaçu. O primeiro pode acontecer, o segundo não pode. Uma semana depois, não. Pelo menos você tinha que ser melhor. Você podia perder o jogo, então você tinha que ser melhor. Sobre arbitragens polêmicas, o que no jogo poderia ter... Eu acho que o lance... se eu não me engano é no Verratti, que depois do domínio do Verratti errado, o jogador do Nova Iguaçu dá uma trombada no joelho dele e tal. Eu acho que o juiz podia ter marcado o pênalti, porque sim, ele tromba no jogador do Vasco e não tem uma sequência de jogada, né? Ele não consegue seguir adiante. Então eu acho que ali ele poderia ter marcado o pênalti, eu pelo menos teria marcado, porque foi uma obstrução. Agora, não é isso que determina, né? Não é isso que determina. Se você olhar o gol que o Vasco toma, você vê que é um gol que o Vasco em momento nenhum cria, que é uma construção de jogada que em nenhum momento o Vasco consegue construir. E um outro elogio a esse time do Nova Iguaçu. É um dos raríssimos times do Brasil que chuta de fora da área, que é uma coisa que o brasileiro tem pavor, né? Enquanto a bola não estiver dentro da pequena área, no pé bom do cara, o cara não chuta no gol. O time do Nova Iguaçu, quando ajeita a oportunidade, abre, ele senta a porrada de fora do... Não entrou, mas eles tentam. Eles finalizam a jogada que eles começam, coisas que times brasileiros têm muita dificuldade de fazer. E dito isso, merecidíssimo a classificação do Nova Iguaçu, a eliminação do Vasco por consequência, e obviamente o Flamengo, que já seria favorito contra o Vasco, vai ser muito favorito contra o Nova Iguaçu, mas vai que... Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.